Quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura deste dia é Amós capítulo 7, versículo 10 a 17. Amós capítulo 7, 10 a 17. Leia esse trecho na sua Bíblia e depois acompanhe esta breve meditação. É frequente no Antigo Testamento a narração em que o profeta relembra sua hesitação perante o chamado do Senhor. No caso de Amós, o relato coloca-se no contexto de perseguição, precisamente por causa da missão recebida, e soa como uma afirmação de autenticidade. Não foi Amós que decidiu por sua conta dedicar-se ao ministério profético, ele que era um simples pastor de gado e cultivador de sicômoros, mas foi Deus que o constituiu profeta e o enviou. A palavra de Deus é incômoda, sobretudo quando nos toca os interesses dos governantes, os quais pedem consensos e aplausos, manipulando as massas em favor de suas políticas. Pelo contrário, o verdadeiro profeta desempenha uma obra de conscientização, colocando cada um diante de suas responsabilidades, proclamando verdades árduas, vistas como ameaças à vida tranquila. Inevitavelmente, a verdade encontra-se com a mentira dos defensores do status quo. Amós é expulso do seu país de origem, de modo que a sua voz não possa já ser escutada nos centros de poder. Mas essa rejeição provoca a afirmação da qualidade profética das palavras e do agir de Amós. Do lugar do seu dia a dia, dos cuidados dos seus animais, o Senhor tomou e constituiu, contra a sua vontade, profeta da desgraça devido aos pecados de Israel. Não existe autovocação no povo de Israel. O chamamento vem de fora e provoca objeções. Quem sou eu? Não sei falar. Envie um outro. Sou muito novo. Basta conferir essas hesitações e outras passagens do Antigo Testamento, tal como Êxodo capítulo 3, versículo 11 e 13, Êxodo capítulo 4, versículo 1 e 10, no caso do Êxodo, Moisés, no caso, por exemplo, de Jeremias, capítulo 1, versículo 6 a 7, que ele também demonstra esta hesitação. O salmo deste dia é o Salmo 18b, versículo 8 a 11. A meditação do salmista parece saborear lentamente a beleza da palavra que canta. A verdade do homem é a palavra de Deus, perfeita, autêntica, justa, fiel, duradoura. A alegria do homem é a palavra do Senhor, límpida, pura, preciosa, doce. A palavra de Deus torna-nos fortes e sábios, luminosos e felizes. No Evangelho de hoje, Mateus capítulo 9, versículo 1 a 8, Mateus, capítulo 9, versículo 1 a 8, leia este trecho na sua Bíblia e depois acompanhe essa breve meditação. Neste episódio, o terceiro milagre da série apresentado em Mateus, capítulo 8, versículo 23 até o capítulo 9, versículo 8, o evangelista mostra a devastação que o pecado exerce no homem e a integralidade da salvação oferecida pelo Filho do Homem na criatura oprimida pelo mal. O pecado é a raiz remota de todos os males. A mentalidade daquele tempo via a doença causada diretamente pelo pecado pessoal. Perdoar os pecados é uma ação divina. Jesus alcança, assim, o vértice da manifestação de poder a que esta seção do Evangelho de Mateus é dedicada. A narração de Mateus, muito sobra, omite a descrição da casa cheia de gente e a ação dos portadores que descem o doente no teto desse telhado. Basta conferir o texto paralelo lá em Marcos, capítulo 2, versículo 2, verso 4, Lucas, capítulo 5, verso 19. A atenção está toda centrada na palavra de Jesus e na fé subtendida pela apresentação do enfermo. O verbo no passivo, estão perdoados, é um passivo divino, isto é, uma forma verbal em que o sujeito subtendido é Deus. Mas Jesus atribui explicitamente ao Filho do Homem o poder de perdoar os pecados, ação que competiria somente a Deus. É evidente, então, a proclamação da sua divindade da parte de Jesus. Desta divindade é sinal não a remissão dos pecados, sendo uma realidade espiritual que não é verificável, mas sim a cura física, tangível. Levanta-te, erguei-te, verso 6. E é interessante que é o mesmo verbo utilizado para a ressurreição. É o verbo da ressurreição, efeito extremo da cura total realizada por Cristo. A glorificação final do poder de Deus. A glorificação final de Deus pelo poder de curar, concedido aos homens, reflete a fé de que o poder de remissão dos pecados continua
na igreja, no versículo 8. Então, peçamos ao Senhor a graça de reconhecê-lo como Deus, a graça que Ele nos tem de perdoar e nos libertar de nossos pecados. E, diante da insegurança de sermos profeta nos tempos atuais, que o Senhor nos dê a coragem, a ousadia, a firmeza de sermos profetas em nossa sociedade. Oremos. Ó Deus, verdadeira luz de nossa consciência, só em vós sabemos o que é bem. O vosso Espírito nos salve da escura noite do mal em que ninguém pode operar, para que caminhemos como filhos da luz, seguindo as pegadas do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém.